Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem MPS, jovem abençoado por Deus. Dentro do contexto da leitura do livro do Braulio Bessa, Poesia que Transforma, vamos acessar alguns textos, começando com a leitura do poema A Corrida da Vida. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer e a vida vai lhe ensinar que se aprender a caminhar, é só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com a dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar. E quando sentir saudade, aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo os pensamentos, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mar, o céu e a terra. Sinta o frio e o calor, sinta sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for, para não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida, que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso que o caminho tem que ser aproveitado, deixado pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente e que a gente percebe que foi tudo de repente, e aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. Maravilhas e bênçãos divinas. Agora eu lerei o texto relativo ao contexto de inspiração para a produção do poema Recomece. Texto do contexto. Maravilha! Chegue só um pouquinho para cá, amada inteligência divina, por favor, vamos lá. Só botar o dedinho para eu conseguir enxergar. Isso, maravilha. Recomece foi o poema que acabou se tornando meu clássico, por assim dizer. Muita gente pensa que ele surgiu por causa de algo que aconteceu na minha vida, mas não foi bem assim. A origem desse poema é a seguinte: em julho de 2017, recebi a pauta do programa Encontro para fazer um poema e logo fiquei muito comovido com a história. Estaria presente uma menina chamada Laura Beatriz, que 7 anos antes, em 2010, perdera vários familiares num deslizamento no Morro do Bumba, em Niterói. Na noite da tragédia, ela fora entrevistada pela Fátima Bernardes, numa de suas últimas coberturas fora do estúdio, para o Jornal Nacional.
E mesmo criancinha, aos 8 anos de idade, a menina havia passado muita força. Já estava tudo se desenhando para ser um programa emocionante. A história mexia com todo mundo. Foi uma responsabilidade muito grande para mim falar sobre aquele assunto. E Laura Beatriz foi a inspiração do meu poema. Busquei no YouTube pela matéria da época do deslizamento. Parei e assisti. O que eu diria para aquela menina? Se eu estivesse vivendo aquilo, o que precisaria escutar? Fui movido por um sentimento de empatia. Todo dia é dia de recomeçar. Comecei a escrever e no meio do poema me dei conta de que, ao falar para Laura Beatriz, no fundo estava falando para todo mundo, independentemente da dor ou do motivo do recomeço, alguns menores, outros tão devastadores. De alguma forma, todo mundo está sempre recomeçando. Recomece tocou muitas pessoas em momentos importantes de suas vidas. É um poema que eu mesmo leio para me sentir melhor. Eu me coloco no papel de leitor e esqueço até que fui eu mesmo que escrevi. Tem coisas que escrevo e parece que é alguém que está me dizendo. É como se eu nunca tivesse escrito aquilo. Às vezes, causa um impacto em mim mesmo, como é o caso deste poema. Recebi muitos depoimentos tocantes sobre o poema Recomece, principalmente pelas redes sociais. Um senhor de Manaus, por exemplo, vendia pastéis na rua, num carrinho, mas, como não estava dando certo, desistiu e resolveu procurar emprego. Depois de 15 dias buscando, sem achar nenhuma oportunidade, ele estava no ônibus, quando a esposa enviou pelo celular o vídeo com o poema Recomece. No ônibus mesmo, ele assistiu e algo mudou dentro dele. Quando voltou para casa, pegou o carrinho que estava na garagem, pintou de outra cor, pesquisou outras receitas de pastéis, mudou de lugar na cidade e recomeçou. Sua mensagem terminava bem assim: "E deu certo, cabra!" Uma moça de Santa Catarina escreveu contando que estava no consultório médico e tinha acabado de receber uma notícia devastadora, um diagnóstico de câncer. Ela estava saindo da sala com um sentimento de dor, de despedida, de derrota, de desânimo. Mas, quando passou pela recepção, olhou para a televisão. Eu ia começar a declamar o poema Recomece. Então, ela parou e assistiu ali mesmo, em pé. Muita gente relatou coisas bonitas a respeito do que eu escrevo. Mas o que a moça falou foi a coisa mais linda que alguém já disse sobre o que eu faço. Foi a oração mais bonita que eu já ouvi na minha vida. Para ela foi uma oração, algo divino, espiritual, uma epifania. Quando abriu a segunda porta para ir para casa, foi com um sentimento de renovação, como se tudo aquilo estivesse acontecendo na sua vida para que ela recomeçasse e recuperasse muita coisa que tinha perdido. E ela finaliza: "E deu certo! E deu certo, caba!" É claro que, quando escrevi o poema Recomece, eu não tinha noção da existência dessas pessoas, muito menos de seus problemas. Mas é como se o destino, como se Deus tivesse colocado tudo
para acontecer dessa forma. São as mesmas palavras, escritas pela mesma pessoa, ditas no mesmo momento. E a poesia pega dois casos tão distintos e, de alguma forma, abraça os dois. Conforta, melhora, eleva e transforma. Para mim, é uma grande felicidade ter tido a chance de escrever este poema, Recomece, e saber que ele chegou a tanta gente. Acho que, dos meus poemas, este foi o que mais ajudou as pessoas, o que mais serviu. Acredito que a minha missão é servir, e Recomece é um símbolo disso. E ele me ajuda também. Confesso que, quando está doendo em mim, eu também me abraço com esse poema. Gosto de comparar a poesia a um abraço, que consegue fazer um carinho na alma sem nem saber qual é a dor que você está sentindo. A poesia se adapta à sua dor e funciona como um abraço cego e despretensioso, como quem diz: venha, venha. Tá doendo? Pois deixe que eu te dê um arroxo, porque vai lhe fazer muito bem. Agora, amada inteligência divina, ao poema Recomece, para fecharmos com chave de ouro este trabalho coletivo, esta obra divina de um dos jovens mais produtivos da Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, jovem MPS. Vamos lá, amado de Deus? Recomece, recomece e recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de insegurança, quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo for real, for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor. Reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece e se refaça. Relembra o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Maravilha, amada inteligência divina. Por favor, mostra a capa do livro do poeta sapiencial Braulio Bessa. Título: Poesia que Transforma. Recomecemos, recomecemos e recomecemos. Aprendamos, aprendendo, aprender a recomeçar.
neste contexto de transição do ano de 2023 para o ano de 2024, que recomecemos em fé, em Deus, em paz, em amor, em sabedoria, principalmente. Maravilhas e bênçãos divinas. É isso, amado jovem. Papai do céu te maximize cada vez mais em prosperidade, em amor, em paz e principalmente em sabedoria, para que você possa sonhar sonhos divinos, sonhos auspiciosos em Deus. Amém. Que muitas epifanias habitem os seus sonhos. Amado jovem, MPS. E nessa brincadeira aqui, meu amigo, já caminhamos para mais de 16 minutos de leitura. Aquele aperto de mão, pacto sagrado de desenvolvimento em Deus. Tu és uma bênção. Amém. Sê tu uma bênção. Amém. Amém. É isso. Muito obrigado. De nada, Senhor. Eu que agradeço, tá aí. Só o ódio. Amém. Só a paz no coração. Tiremos o ódio do nosso coração E colocamos a paz. Aleluias. Sejamos hóspedes de Deus. Amém. Tal como José. José do Egito, isso José do mesmo. Egito. Davi. Salomão. Que nos trazem Sabedoria. amém, glórias a Deus e aleluias. Vamos meditar no Salmo 15, coisa boa. Leitura para você fazer no módulo. Salmo 15, sobre o hóspede de Deus. E tu és hóspede do Altíssimo. Amém. Amém.